Kamikaze. Uma arma aterrorizante, fruto do desespero. Pilotos japoneses empenhados em uma missão impensável: morrer tragicamente como bomba humana. Agora, através de animação por computador, veremos cenas inéditas dos ataques suicidas. No convés com marinheiros americanos em pânico e nas cabines dos kamikazes, enquanto aviões suicidas e mísseis se lançam para a destruição. Sinta a batalha. Analise as táticas. Kamikaze, a seguir, em combates aéreos. Combates aéreos. Kamikaze. 25 de outubro de 1944, 10 horas da manhã. 9 bombardeiros Zero japoneses cortam o Golfo de Leyte nas Filipinas. Os aviões voam no nível das ondas para evitar os radares americanos. Eles têm uma missão especial histórica, mas aterrorizante. É o primeiro ataque kamikaze organizado da Segunda Guerra Mundial. 5 deles carregam uma bomba de 250 quilos no lugar do tanque de combustível sobressalente. O peso extra deixa os aviões inadequados para o combate. Por isso, os outros 4 seguem como escolta. O combatente japonês Kunio Iwashita pilotou em missões de escolta para kamikazes. Eu fui piloto de combate. Minha função era escoltar as forças kamikaze em missão e disparar nos americanos que estivessem pela frente. Nós também devíamos conferir os resultados dos ataques kamikaze e reportar para a base o que tínhamos visto. Na liderança dos aviões suicidas está o tenente Yukio Seki. Sua missão é procurar os navios que protegem a força invasora aliada nas Filipinas, um pequeno grupo-tarefa naval americano chamado TAF-3. Horas antes, essas embarcações haviam sido atacadas pela Marinha Japonesa. O porta-aviões USS St. Louis é um dos poucos navios do TAF-3 a escapar dos ataques. Os aviões voltam do combate da manhã para o St. Louis e logo são levados para baixo do convés para rearmar e reabastecer. Ninguém pode imaginar o que está para acontecer. Orville Betar era eletricista naval do St. Louis. Eu não sabia dos kamikazes, eu sabia dos bombardeiros, mas nunca tinha me ocorrido que alguém fizesse isso de propósito. Às 10 horas e 45 minutos da manhã, os kamikazes avistam os navios americanos alheios ao perigo. Eles sobem rapidamente para 1.500 metros, posicionando-se para um mergulho em alta velocidade. Os pilotos japoneses selecionam os alvos, as vulneráveis pistas de pouso dos porta-aviões. Os porta-aviões tornaram-se o alvo escolhido porque tinham um convés fino de madeira que podia ser penetrado pelos kamikazes e suas bombas. Às 10 horas e 49 minutos, o tenente Seki vê uma chance. Ele balança as asas para sinalizar o ataque. Ao mergulhar no USS White Plains, Seki é atingido por fogo antiaéreo e desvia para o St. Louis.
Havíamos sido atacados antes, mas esse vinha abaixo. Vinha na nossa direção como se fosse pousar no nosso convés. Alguém atrás de mim abriu fogo com uma 12 milímetros que o atingiu, mas não o deteve. O capitão Francis McKenna ordena uma mudança de curso, mas a embarcação de 10 mil toneladas responde com lentidão. Ele vinha a 450 quilômetros por hora. Ia se chocar em segundos. Podíamos tentar virar o navio, mas não tinha muito jeito. Às 10 horas e 53 minutos, Sec se aproxima da popa e mergulha no convés. Não senti o efeito da explosão, mas vi a bola de fogo que passou por cima de onde eu estava. Então me abaixei e ela foi embora. A bomba de Sec rasga o convés de madeira e explode embaixo. Então o avião explodiu no convés e uma explosão gerava outra. Cada explosão detonava um torpedo aqui, incinerava combustível exposto. De repente, metade do convés estava em chamas. Homens pegando fogo, uma cena assustadora. Tripulantes destemidos tentam conter o incêndio furioso, mas 7 minutos depois do primeiro ataque kamikaze, o St. Lo perde o prumo. O capitão McKenna ordenou que abandonassem o navio, que se inclinava, e os homens pularam no mar, nadando para longe do navio, antes que ele afundasse e os tragasse junto. Às 11 horas e 20 minutos, a 8ª explosão. O magazine da bomba do avião detona, partindo o St. Louis ao meio. Eu senti o impacto na água. Eu me virei e olhei. E o navio estava virado assim. Estava afundando. Primeiro a popa. Não sei quantas pessoas ainda estavam lá dentro. E eu pensei, lá se vai minha casa. Às 11 horas e 25 minutos, o navio desaparece sob a superfície. De uma tripulação de 850 homens, 114 perdem a vida. O USS St. Lo é o primeiro navio americano afundado pelos kamikazes. Uma cena hedionda que se repetiria cerca de 3.000 vezes até o fim da guerra, ceifando 5.000 vidas. A ideia dos ataques suicidas surgira 20 meses antes, na esteira da humilhante derrota do Japão em Guadalcanal, em fevereiro de 1943. O programa Kamikaze surgiu do desespero, quando eles viram que não havia muito o que fazer contra a força esmagadora dos americanos, que não havia muito o que fazer no sentido convencional. A ideia fora rejeitada como derrotista, mas, com a invasão dos aliados nas Filipinas, eles decidem empregar a arma suicida. O objetivo é infligir um número de vítimas suficiente para destruir a disposição americana para lutar. A nova estratégia é chamada de Toko. Eles chamavam a tática de Tokubatsu Kogeki, que significa literalmente ataque especial. O vice-almirante Takajiro Onishi é encarregado de implementar as operações de Toko imediatamente. Ele convoca voluntários do 201º Grupo Aeronaval nas Filipinas. Não há tempo para treinamento especializado. Muitos voluntários são pilotos de bombardeiros de mergulho. Espera-se que sua experiência em mergulhos quase verticais seja útil na missão Toko.
O alto comando sabe que a ideia de transformar japoneses em bombas humanas deverá ser comunicada com cuidado para o povo. Assim, manipulam a história do Japão para incluir a Toko na tradição idealizada do guerreiro samurai e do código Bushido. No código do guerreiro ou Bushido, não havia nenhuma tradição ou herança de táticas de suicídio organizado. Se havia alguma tradição ou código de suicídio no Bushido, era no sentido de se matar para não ser capturado. Não havia nada em relação a usar o suicídio como forma de ataque. O sucesso da primeira Operação Kamikaze no dia 25 de outubro de 1944 desencadeia uma onda de ataques. O alto comando da Marinha e do Exército recruta pilotos inexperientes para pilotar qualquer tipo de avião. Na invasão de Okinawa, em abril de 1945, grandes ataques kamikaze trazem esperança à situação desesperadora do Japão. Eles difundem a ideia de que um único homem, um único avião, poderia ser oferecido em troca de um porta-aviões americano, o que seria um sacrifício glorioso para o imperador. 16 de abril de 1945. O destroyer USS Laffey, escoltado pelos navios de reforço LCS-51 e 116, patrulha as águas ao norte de Okinawa. O navio está em missão de detecção por radar, uma nova tática de defesa que posiciona um anel de destroyers ao redor da força de ataque principal, criando um sistema precoce de alerta antiaéreo. O Laffey opera a Estação 1, a mais próxima ao Japão. Os 4 últimos destroyers a patrulhar essa área foram aniquilados por kamikazes. Ari Futrides era intendente no Laffey. Nós sabíamos que estar na frente, na linha de defesa, era perigoso, mas não sabíamos até que ponto. Às 7 horas e 44 minutos da manhã, o radar detecta um bombardeiro Val a 9 quilômetros se aproximando a bombordo. Os canhões de 127 milímetros do USS Laffey abrem fogo. A 4,5 quilômetros, o Val lança sua bomba e vai embora. Ele provavelmente só veio para dar uma olhada na situação e depois foi embora. Então, às 8 horas e 29 minutos, um enxame de 50 aviões japoneses aparece no horizonte. Os inimigos rodeiam feito abutres. O USS Laffey está prestes a sofrer o ataque kamikaze mais impiedoso da história. – 16 de abril de 1945. 50 kamikazes cercam o destroyer USS Laffey. O enxame inclui bombardeiros de mergulho Val e Judy e torpedeiros Kate, aeronaves mais antigas equipadas para ataques suicidas. Eram aeronaves ultrapassadas, mas podiam transportar explosivos. Eram de fácil pilotagem e eficazes no que tinham de fazer, ou seja, apontar para um navio e atingi-lo. Al Doris assiste à procissão de aviões da base do canhão. Aonde quer que você olhasse, podia ver um avião japonês. De repente, 4 Val saem da formação e se lançam sobre o Laffey. Eles vinham voando perto da água e alguém disse: "Lá vem eles, estão vindo." 2 deles avançam a este bordo.
O capitão Julius Beckton ordena um deslocamento de 30 graus para a esquerda para que todas as armas fiquem apontadas para os inimigos. O LEF dispara um fogo de barragem antiaéreo. Primeiro, a bateria principal com armas direcionadas por radar. Eles se aproximaram e nós disparamos as 40 mm. E quando chegaram mais perto, nós disparamos as armas de 20 milímetros. Tentamos detê-los o máximo possível. O LEF abate os 2 primeiros agressores, mas outros 2 VAL manobram para se aproximar pela popa. Um deles perde peças da fuselagem e acaba caindo na água. Os disparos são direcionados para o segundo VAL. O LEF mal consegue se recompor quando um Judy mergulha a 90 graus para este bordo. O Judy é um bombardeiro que alcança a velocidade máxima de 550 km por hora. Mas este escolhe um ângulo de ataque desfavorável. Todas as armas do LEF podem disparar no kamikaze. Imediatamente, outro Judy se aproxima pelo lado oposto. A velocidade máxima do destroyer é de 64 km por hora e ele pode girar em ângulos fechados. O capitão Beckton ordena uma guinada de 30 graus para a direita. Esse Judy também disparava sua metralhadora, tentando atingir a tripulação no convés. Assim, tivemos um duelo de artilharia entre um kamikaze e os artilheiros de defesa. O Judy não é páreo para a bateria principal do LEF. A aeronave se desintegra. Mas sua bomba explode na água, lançando estilhaços mortíferos sobre áreas expostas do navio. Aviões se aproximam de todos os ângulos, empregando táticas especiais desenvolvidas ao longo de meses de experiência. Um ataque kamikaze não é algo fácil de fazer. Você tem cerca de 500 quilos de explosivos a bordo. E você vem em grande velocidade de uma altitude muito alta. Atingir o alvo é muito difícil. Os japoneses estabelecem que os ataques mais eficazes são os de ângulos extremamente abertos ou extremamente fechados. No ataque de ângulo aberto, os kamikazes se aproximam a 6.000 metros, inclinam 20 graus a 1.500 metros, depois fazem um mergulho a 50 graus em alta velocidade. Para o ataque de ângulo fechado, os kamikazes se aproximam a menos de 12 metros para se esconder do radar. Ao se aproximar do alvo, o piloto sobe para 500 metros para o mergulho final, contando com a velocidade e a gravidade para atingir o alvo mesmo que sua aeronave seja atingida. A missão Toko Ideal reúne kamikazes suficientes para empregar todas as táticas juntas. Exatamente o que LEF está enfrentando. Às 8 horas e 39 minutos, um VAL se aproxima a este bordo, a meia nau. O LEF manobra violentamente para desviar da mira do piloto. O LEF é agora um alvo menor. A embarcação tem 115 metros de comprimento, mas apenas 12 de largura. Isso certamente teve um efeito sobre o piloto do VAL, pois ele tinha de ficar mudando a mira para apontar o avião para o corpo do navio. No fim, por causa dos deslocamentos do LEF, o VAL se aproximou pela popa. É como se o LEF estivesse em um duelo com o kamikaze. Ele percebe o erro, mas perde o controle do avião.
O golpe é tangencial, mas o tanque partido do avião lança um arco letal de combustível inflamável. Então, o 9º kamikaze aparece. O Val avança no nível das ondas, um ângulo muito fechado para as metralhadoras. O avião se choca contra uma base de metralhadoras de 20 milímetros, matando 3 homens. Outro Val se aproxima pela retaguarda, obscurecido pela fumaça. O massacre atinge os decks inferiores. Tripulantes envolvidos pelas chamas correm para cima. Marinheiros a bordo do LCS-51 testemunham a tragédia. Vários homens que trabalhavam no convés inferior saíram gritando e pularam na água. Conseguimos resgatar 2. Foi horrível. Às 8h47, 17 minutos depois do início do ataque, a base de tiro 53 é atingida. O motor do Val atinge e destrói a metralhadora de 127 milímetros. O combustível do avião envolve a arma e explode em chamas. Havia 14 homens naquela base de tiro e 6 foram mortos. Parecia ser um padrão de ataque constante. Num determinado momento, lembro-me de pensar: meu Deus, isso nunca vai acabar. Em um ato de fúria, um kamikaze sobrevoa o LEF e aponta para o LCS-51 que navega a bombordo. Um dos aviões se aproximava a 3 metros da água e nossas armas naquele lado do navio estavam apontadas para ele. Um de nós atingiu a bomba a uns 9 metros do navio. A bomba detonou e explodiu o avião em pedaços. O motor voou na nossa direção. Meu observador, que estava comigo, levantou o braço para proteger o rosto. Ele ergueu o braço e, quando tudo acabou, ele estava com 3 ou 4 fragmentos de alumínio cravados no braço, vindos do avião. No LEF, chamas tomam conta da cauda. O capitão Beckton é obrigado a diminuir a velocidade. Se for muito depressa, vai soprar as chamas e alimentá-las. Se for devagar, o inimigo terá mais chances de acertar você. O que ele fez? Diminuiu para combaterem o fogo. À medida que o inimigo se aproximava, ele aumentava a velocidade. Porém, outro Val se prepara para atacar, atraído pelo fogo como um tubarão por sangue. O navio desvia virando para bombordo. Este Val vai lançar uma bomba. Nas formações de kamikazes, há sempre bombardeiros convencionais. Uma única bomba de 250 quilos atinge o destroyer, fazendo o leme travar em 26 graus a bombordo. Ter o leme emperrado permanentemente naquele local significava que o navio só poderia navegar em círculos. O capitão Beckton poderia adotar variações como alterar a velocidade, fechar ou abrir a curva, mas sua capacidade de defesa estava bastante limitada. O fogo se alastra. Os lemes estão avariados. O LEF está perdendo as forças. – 16 de abril de 1945. O USS LEF está sendo massacrado por um enxame de 50 kamikazes.
Agora, 4 Wildcats FM-2 do Esquadrão VC-94 decolam do porta-aviões Shamrock Bay para tentar salvar o navio. O piloto Carl Raymond testemunhou outros ataques kamikaze e entende a urgência de sua missão. Eles desciam e atingiam os navios. E quando eles atingiam um navio, que explosão! Raymond se aproxima e analisa a situação. Ele tem 4 chances contra 50 e os FM-2 só carregam 1.600 rajadas de munição disparadas em 45 segundos. Seu grande inimigo era o tempo. Precisava administrá-lo direito, acertando os alvos sem desperdiçar balas nem energia. Raymond precisa usar a velocidade e a agilidade do FM-2 para compensar a desvantagem. O FM-2 é uma versão atualizada do notável Wildcat F-4F. O novo avião conta com um motor mais forte de 1.260 cavalos. Ele supera facilmente os aviões obsoletos que atacam o LEF. Raymond e seu parceiro Dick Collier sobem 150 metros acima da esquadrilha kamikaze, apontam para um val e mergulham pela lateral. Raymond avança apontando suas metralhadoras de calibre 50. Mas seu parceiro entra desavisadamente na linha de fogo. Collier estava ao lado e se colocou entre nós. Eu não podia disparar, senão acertaria nele. Collier dispara e acerta. Raymond rapidamente se posiciona atrás de outro val, abre fogo e explode os tanques do inimigo. Foi tão rápido que eles não puderam fazer nada. Eles não tinham para onde ir, a não ser cair. Ainda havia 40 kamikazes atacando o LEF. Uma esquadrilha tão grande garante que alguns aviões suicidas atinjam o alvo. Parecia um enxame de mosquitos. Você pode matar vários, pode matá-los facilmente, mas um acabará picando você. Horrorizado com a carnificina do LEF, Raymond escolhe um kamikaze para a desforra. Ele aponta para a cabine e acerta o piloto. Eu o vi balançar e cair. Esses pilotos kamikaze são praticamente iniciantes. A maioria dos pilotos japoneses experientes morrera ao longo de 3 anos de guerra. Eles tinham 2 dias para treinar a decolagem, 2 dias para voar em formação e 3 para aprender o mergulho para destruir um navio inimigo. Eles treinavam 1 semana e já saíam em campo para se tornar bombas humanas. Dois pilotos kamikaze escapam do caça e se lançam em um mergulho mortal sobre o LEF. Quando eles chegavam bem perto, podíamos ver o piloto na cabine. E ele não estava olhando para os lados. Ele estava olhando para a frente. Ele apontava o avião na nossa direção. Não dá para imaginar o que se passa na mente de alguém que faz isso. Os 2 aviões atingem o alvo. Raymond mantém o ataque, vai atrás do torpedeiro Kate e atinge o motor.
Mas ele usa a última munição. Se eu tivesse mais munição, teria abatido mais aviões. Falando claramente, eu estava fulo da vida, porque eu queria disparar mais. Greenman manobra por entre os kamikazes, fazendo com que alguns suspendam os ataques. Mas o combustível está acabando e ele precisa voltar para o Shamrock Bay. Derrubamos 6 aviões, ou seja, são 6 aviões que não atingiram o LEF. Infelizmente, não pudemos derrubar todos. Ele estava pegando fogo. Pensei que fosse seu fim. O LEF fora atingido por 5 kamikazes e 3 bombas. Fui enviado para avaliar o prejuízo no navio. Foi quando vi o que aqueles aviões haviam feito. Eu vi as armas destruídas, vi que havia fogo, vi muitos mortos. Devo ter ficado em estado de choque de ver uma coisa assim. Quando um tripulante sugere entregar os pontos, o capitão Beckton responde indignado: "Não abandonarei o navio enquanto houver uma arma capaz de disparar." Então, quando tudo parece perdido, 12 bombardeiros americanos Corsair aparecem. Eles são a última esperança para o LEF. O USS LEF sofre vários ataques de kamikazes. E pelo menos 30 aviões japoneses ainda esperam para atacar. Agora, e já não era sem tempo, chegam os Corsair F-4U americanos para socorrer. Olhamos para cima e lá estavam eles. Foi um alívio, porque eles passaram a cuidar dos japoneses. O Corsair F-4U era um dos bombardeiros navais mais avançados da guerra no Pacífico. Sua asa envergada atendia à necessidade de espaço do propulsor de 4 metros. Sua forma também reduzia a resistência aerodinâmica. O Corsair estava claramente em vantagem sobre qualquer aeronave japonesa. Era muito veloz, resistente, altamente manobrável e suportava bem os ataques. Volta e meia, os pilotos do Corsair arriscam a vida perseguindo os kamikazes em meio ao incêndio no LEF. Um deles está no encalço de um Oscar K-1-43. Um avião japonês se aproximava e o Corsair veio por debaixo dele, tentando erguê-lo para afastá-lo do navio. O Oscar arranca a ponta da verga de bombordo. O Corsair bate na antena do radar do navio e se retira bastante avariado. O corajoso piloto americano consegue escapar. De repente, um Val ruma perigosamente para a ponte de comando, a estação de batalha de Arifutridis. Está bem vivo na minha memória. Havia uma bomba enorme debaixo do avião. Quanto mais ele se aproximava, mais a bomba crescia. E naquele instante, eu achei que ia virar estatística. Mas no último segundo, a base de arma 52 vira de bombordo para este bordo. O avião foi atingido bem no nariz e se desintegrou. Eu me lembro disso claramente. Por fim, aproxima-se um Judy, o 22º e último agressor.
Um Corsair abate o kamikaze antes que ele possa atingir o navio. Agora, só o ronco dos motores de 2.000 cavalos do Corsair preenche os céus. Após 80 minutos de combate, 6 ataques kamikaze e 4 bombas, o Leff continua flutuando. Da tripulação de 355 homens, 32 morrem e 71 ficam feridos. Mas o destroyer sobrevive para lutar mais uma vez. Eu perdi muitos amigos e muitos rapazes foram feridos. Isso me fez pensar na sorte que eu tive de não sofrer um arranhão. Acho que havia vários fatores envolvidos na nossa sobrevivência. Sempre destaco a competência de nosso comandante e a forma como ele manobrou o navio durante o ataque. Havia a esquadrilha de combate que nos acudiu. Nossa tripulação era muito corajosa, principalmente os atiradores. E por fim, estou convencido de que tivemos uma ajuda lá de cima. A campanha de Okinawa sofre vários ataques brutais de kamikazes como o do Leff. Ela também marca a breve aparição da arma suicida mais traiçoeira da Segunda Guerra, a Oka. – 12 de abril de 1945. Estação 14 de detecção por radar, Okinawa. O destroyer Maynard L. Abele combate o fogo após ser atingido por um kamikaze zero. O avião atravessou o convés, derrubou os 2 mastros do navio e nós ficamos parados na água. 5 minutos depois do ataque kamikaze, 3 bombardeiros japoneses Bet são avistados vindo do norte a 7.000 metros. O que os americanos não sabem é que, suspensa no compartimento de bomba de cada Bet, existe uma nova e aterrorizante arma suicida. Uma bomba pilotável com um único assento desenvolvida pela Marinha Japonesa. Ela se chama Oka, ou Flor de Cerejeira. Os americanos apelidam a arma de Baka, ou Idiota, mas logo descobrem, horrorizados, que o míssil pilotado é praticamente imbatível. – 12 de abril de 1945. 3 bombardeiros Bet transportando mísseis kamikaze Oka se aproximam do destroyer avariado Maynard L. Abele. Em um dos bombardeiros, o tenente Saburo Dori acorda de um cochilo e ocupa o assento da Oka. O sistema guiado por um homem está pronto. A Oka é liberada. Seu mergulho começa com um voo planado. A 1 minuto do impacto, o tenente Dori aciona as potentes turbinas. A Oka faz o voo mortal rumo ao Abele a mais de 800 km por hora. O marinheiro Jim Morris detecta algo que nunca havia visto. Alguém disse, vejam aquilo. Eu olhei para cima e vi a bomba Baka se aproximando. Ela vinha a este bordo e eu olhei para o perigo que se aproximava. Aquilo me pareceu um torpedo voador. Eu não tinha ideia do que fosse. As armas de 127 milímetros do destroyer não se mexem. As de 40 e 20 milímetros abrem fogo contra o misterioso objeto. A parte central do navio é destruída.
Quando aquilo bateu, o navio sacudiu inteiro. Foi aí que ele afundou. Partiu ao meio. A popa afundou e a proa afundou assim. Depois de 3 minutos, o Maynard L. Abele desaparece. 79 homens morrem. A Oka deixa sua marca assassina. O programa de bombas pilotadas, conhecido como Fuzileiros do Trovão Divino, fora aprovado pela Marinha Japonesa em agosto de 1944. O piloto recém-formado Hideo Suzuki é chamado a participar. O comandante descreveu a arma como a mais inovadora, a mais poderosa e destrutiva, mas requeria nosso sacrifício absoluto. Eu sabia o tempo todo que a morte aguarda pilotos de guerra de uma forma ou de outra. Se meu comandante está convocando homens, eu me apresento. A Oka é engenhosamente simples. Fuselagem de alumínio, asas de madeira e diretamente na frente do piloto, 1.300 quilos de explosivos, 5 vezes a quantidade transportada pelo Zero que afundou o St. Lo. Cada voluntário só podia fazer um arriscado voo de orientação em uma Oka desarmada e sem turbina. Primeiro, eu despenquei como uma bomba e tive de ganhar força cinética para os controles funcionarem e eu poder pilotar. A Oka de treinamento não tinha mísseis, então tínhamos de planar. Numa operação real, eu disparava 3 mísseis para atingir o alvo. Como sobreviveu ao treinamento, Suzuki está pronto para cumprir seu destino. Se eu morresse, teria sido da forma mais eficiente e mais gloriosa, causando maior dano ao nosso inimigo. Não muito longe do Abele, um companheiro de Suzuki se lança na direção do destroyer USS Stanley. A bordo do navio, o operador de radar Irvin Brewer avista o estranho objeto voador. Ele estava no convés quando eu o vi, bem próximo da água, o mais baixo possível. Me joguei no chão e comecei a rezar. A Oka se choca com a dianteira da embarcação, a 1,5 metros da água. Não sei se vi a colisão, mas com certeza a senti. O nariz perfurante do míssil penetra a carcaça de aço do Stanley e sai do outro lado. Eles fizeram aquilo a 800 km por hora. Sabíamos que devia ser algo movido a jato, pois não tínhamos nada tão veloz. Poucos minutos depois, mais uma Oka aparece. As armas do Stanley disparam furiosas. O piloto, talvez morto ou ferido, faz uma breve pressão sobre o manche. A Oka sobe um pouco, o suficiente para perder o alvo. Ao contrário do Abele, o Stanley sofre poucos danos e só 3 tripulantes ficam feridos. Em suma, o programa Oka não cumpriu seu potencial letal. Os porta-bombardeiros eram um alvo fácil para os caças americanos e apenas 7 navios americanos foram danificados pelas Okas durante a guerra. Hideo Suzuki jamais foi escolhido para morrer gloriosamente. Embora tenham chegado tarde demais para ganhar importância militar, os kamikazes cobraram um alto preço. Cerca de 2.800 ataques kamikaze mataram por volta de 5.000 americanos e deixaram 4.800 feridos.
Sinistramente, o Japão havia reservado mais de 5.000 aeronaves suicidas para usar contra a esperada invasão à ilha, um quadro assustador que teria aumentado mais ainda o número de kamikazes mortos. Incinerava combustível exposto. De repente, metade do convés estava em chamas. Homens pegando fogo. Uma cena assustadora. Tripulantes destemidos tentam conter o incêndio furioso, mas 7 minutos depois do primeiro ataque kamikaze, o St. Lo perde o prumo. O capitão McKenna ordenou que abandonassem o navio, que se inclinava, e os homens pularam no mar, nadando para longe do navio, antes que ele afundasse e os tragasse junto. Às 11 horas e 20 minutos, a 8ª explosão. O magazine da bomba do avião detona, partindo o St. Lo ao meio. Eu senti o impacto na água. Eu me virei e olhei. E o navio estava virado assim. Estava afundando. Primeiro a popa. Não sei quantas pessoas ainda estavam lá dentro. E eu pensei, lá se vai minha casa. Às 11 horas e 25 minutos, o navio desaparece sob a superfície. De uma tripulação de 850 homens, 114 perdem a vida. E desvia para o St. Lo. Havíamos sido atacados antes, mas esse vinha abaixo. Vinha na nossa direção como se fosse pousar no nosso convés. Alguém atrás de mim abriu fogo com uma 12 milímetros que o atingiu, mas não o deteve. O capitão Francis McKenna ordena uma mudança de curso, mas a embarcação de 10.000 toneladas responde com lentidão. Ele vinha a 450 quilômetros por hora. Ia se chocar em segundos. Podíamos tentar virar o navio, mas não tinha muito jeito. Às 10 horas e 53 minutos, Sec se aproxima da popa e mergulha no convés. Não senti o efeito da explosão, mas vi a bola de fogo que passou por cima de onde eu estava. Então me abaixei e ela foi embora. A bomba de Sec rasga o convés de madeira e explode embaixo. Então o avião explodiu no convés e uma explosão gerava outra. Cada explosão detonava um torpedo aqui. O porta-aviões USS St. Lo é um dos poucos navios do TAF-3 a escapar dos ataques. Os aviões voltam do combate da manhã para o St. Lo e logo são levados para baixo do convés para rearmar e reabastecer. Ninguém pode imaginar o que está para acontecer. Orville Bettar era eletricista naval do St. Lo. Eu não sabia dos kamikazes, eu sabia dos bombardeiros, mas nunca tinha me ocorrido que alguém fizesse isso de propósito. Às 10 horas e 45 minutos da manhã, os kamikazes avistam os navios americanos alheios ao perigo. Eles sobem rapidamente para 1.500 metros, posicionando-se para um mergulho em alta velocidade. Os pilotos japoneses selecionam os alvos, as vulneráveis pistas de pouso dos porta-aviões. Os porta-aviões tornaram-se o alvo escolhido porque tinham um convés fino de madeira que podia ser penetrado pelos kamikazes e suas bombas.
Às 10 horas e 49 minutos, o tenente Sec vê uma chance. Ele balança as asas para sinalizar o ataque. Ao mergulhar no USS White Plains, Sec é atingido por fogo antiaéreo. Kamikaze. Uma arma aterrorizante, fruto do desespero. Pilotos japoneses empenhados em uma missão impensável. Morrer tragicamente como bomba humana. Agora, através de animação por computador, veremos cenas inéditas dos ataques suicidas. No convés com marinheiros americanos em pânico e nas cabines dos kamikazes, enquanto aviões suicidas e mísseis se lançam para a destruição. Sinta a batalha. Analise as táticas. Kamikaze, a seguir, em combates aéreos. Combates aéreos. Kamikaze. 25 de outubro de 1944, 10 horas da manhã. 9 bombardeiros Zero japoneses cortam o Golfo de Leyte nas Filipinas. Os aviões voam no nível das ondas para evitar os radares americanos. Eles têm uma missão especial histórica, mas aterrorizante. É o primeiro ataque kamikaze organizado da Segunda Guerra Mundial. 5 deles carregam uma bomba de 250 quilos no lugar do tanque de combustível sobressalente. O peso extra deixa os aviões inadequados para o combate. Por isso, os outros 4 seguem como escolta. O combatente japonês Kunio Iwashita pilotou em missões de escolta para kamikazes. Eu fui piloto de combate. Minha função era escoltar as forças kamikaze em missão e disparar nos americanos que estivessem pela frente. Nós também devíamos conferir os resultados dos ataques kamikaze e reportar para a base o que tínhamos visto. Na liderança dos aviões suicidas está o tenente Yukio Seki. Sua missão é procurar os navios que protegem a força invasora aliada nas Filipinas, um pequeno grupo-tarefa naval americano chamado TAF-3. Horas antes, essas embarcações haviam sido atacadas pela Marinha Japonesa.